modelo de processo que você precisa. Gente, mas nunca ninguém fala isso pra gente nas escolas, né? Sejam muito bem-vindos ao meu canal e hoje, continuando nessa minha ideia de trazer novidades, vou entrevistar o André Floriano, que é coach de idiomas com especialidade em inglês, que vai explicar pra gente qual é a diferença de coach e de professor de inglês. E aí, André? Tudo bom, Tatiana? Tudo bem? Quem é? O que é ser coach, então? Bem, vamos lá. Por que uma pessoa contrata um professor de inglês particular ou vai para uma escola? A intenção de que aquele professor, aquela escola, ensine inglês. Eu não acredito que uma língua possa ser ensinada assim, do início, para você começar a falar. Não é assim que a gente aprende quando a gente é criança. A gente aprende ouvindo, convivendo, na vivência. Depois, numa certa idade, você vai para a escola, aí sim você aprende gramática, estrutura, etc e tal. Essa busca por um professor ou pela escola, ela está gerando, se você for olhar historicamente, um Brasil que fala pouco inglês. O Brasil tem um nível de inglês baixíssimo. Até comparando aqui com os países da América Latina, a gente está atrás da Argentina, de Chile, de Peru. Por quê? Por quê? Então, essa insistência de se aprender inglês pela gramática, se aprender inglês pelas regras. Regras que muitas vezes, se a gente for observar, a gente não sabe a nossa própria língua. A gente fala português fluente, mas se a gente não foi uma pessoa que estudou letras, línguas, gramática, etc e tal, a gente normalmente não sabe a definição das regras. Fala normal, fala bem, fala com fluência. E no inglês tem essa concepção de que eu preciso saber as regras antes de poder falar, eu preciso saber as regras. As regras gramaticais, gramaticais, isso, né? E não é assim. É o contato com a língua, com o idioma. Se você quer desenvolver o seu inglês, você tem que falar inglês todo dia, tem que ler inglês todo dia. E pode ouvir música no carro, né? Pode ver filme, né? Sim. O áudio em inglês, mas legendado para ajudar. Bem, aí não. Aí não. Olha só que legal de aprender, porque eu vejo muito filme legendado. Então é melhor eu não ver o legendado e já ir praticando ouvindo, é isso? Há sempre um debate nisso, tem professores que falam que é melhor começar com legendado, para ir se acostumando. Mas o exemplo que eu dou é o seguinte, se a legenda fosse boa, seria igual rodinha de bicicleta. Teria a mesma função da rodinha de bicicleta. Olha. Você não tem um equilíbrio, o que você faz? Você coloca a rodinha de bicicleta. Claro. Então você não entende o inglês, você coloca a legenda. Nossa, que ótimo. Mas aí você passa a ter o equilíbrio, você tira a rodinha e vai. Sim, perfeito. Com a legenda não acontece assim. Se você ficar 20 anos assistindo filme com legenda e tirar a legenda, o que vai acontecer? Vai ficar perdida. Vai entender. A legenda, assim como tudo na nossa vida, que só resolve um problema imediato, ela não vai te servir por longo prazo. Outro dia, eu com a minha esposa, a gente foi assistir um documentário em norueguês. Eu não entendo norueguês e não tenho intenção nenhuma de aprender norueguês. Então eu precisava resolver um problema imediato. Eu coloquei a legenda e a gente assistiu o documentário. A legenda em inglês e assistiu o documentário. Olha, gente, que dica legal essa. E aí entra a questão do coach. A ideia é, a pessoa, então, não pode esperar que um professor te ensine inglês. A gente vem num processo, até mesmo cultural, de transferência de responsabilidade. Eu jogo para o outro a responsabilidade da educação, né? A gente escuta muito aqui que a educação é um direito, Não, a educação é um dever pessoal. Eu tenho um dever pessoal de me educar. Eu tenho direito, sim, dos meios. Claro, então, tem direito ao acesso, ao né? acesso. Então eu tenho que entender isso. Vai depender do meu esforço, vai depender da minha força de vontade. Você não aprende uma língua tendo um contato com ela, né, entre aspas, numa sala de aula, numa terça e numa quinta por 1 hora cada dia. Língua é um contato diário. Eu costumo, né, também brincar isso em relação, eu falo sempre com a minha esposa, imagina há 8 anos juntos. Assim, imagina se nesses 8 anos a gente só se visse na quinta e na terça e na quinta. Outro bom exemplo. De 6 às 7. Como seria a intimidade, né? No relacionamento? E língua é isso. Claro. E aí entra a dificuldade, porque todo mundo vai falar, mas eu não tenho tempo, eu não consigo. Mas aí você vai ter que reavaliar o que você quer. Por isso que então, não sei se por isso, mas um dos fatores que é o insucesso das pessoas aprenderem inglês em escolas que seguem esse... Então é uma questão de conscientização do próprio aluno. Isso. Né? De postura mesmo. Paradigmas. A gente tem que trabalhar esses paradigmas mentais que a gente vai construindo, de achar que é assim. Então o coach é trazendo essa outra visão de como se aprender o inglês. Isso. Do que essas, não menosprezando de forma alguma as escolas de inglês, de hipótese alguma, todas tão eficientes, não, né? Como a gente conversava aqui antes, não existe método bom, método ruim. Não tem mágica, né? Não. Qualquer aluno pode aprender inglês em qualquer escola. Só que ele tem que entender que a responsabilidade é dele. O americano tem um conceito, né? Tem uma frase em inglês que fala no pain, no gain. Sem dor, sem ralar, sem passar por dificuldade, não tem ganho, não tem vitória. A gente até entende, eu pergunto para as pessoas, você sabe o que é? Eu sei, a tradução a gente sabe, mas a gente tem muita dificuldade de assimilar isso.
É de saber que você precisa. Por exemplo, quando eu falo essa questão com meus alunos de assistir filme sem legenda, normal, ali em inglês, limpinho. Aí eles falam, nossa, mas eu não vou entender nada. Não, mas você tem que passar por isso. Se você não passar por isso, se você não treinar o seu cérebro, você não vai chegar um dia que você vai entender. Entendi. Se você tem vontade de um dia assistir um filme sem legenda em inglês, você tem que começar a assistir filme sem legenda em inglês. E aí entra uma questão que a gente chama de gatilhos mentais. Eu vou falar um pouquinho também a respeito do cérebro, né? Eu trabalho muito essa questão, né? Eu tenho um método de embasamento neuropedagógico, que a gente vai entendendo como que o cérebro funciona. Você tem um método? Você desenvolveu o método? Sim. Poxa! Esse método é meu. É claro, não, os estudos não são meus, na verdade, eu fui montando um quebra-cabeça de coisas que já existem lá fora nos Estados Unidos, uma metodologia que já estão se aplicando em escolas lá, para estudar matérias do currículo normal, e eu fui aplicando isso para o inglês. Né? Então, basicamente, são 3 pilares. Como chama o método? DEDA. DEDA. É um acrônimo de Daily English Development Activity. Atividade diária de desenvolver o inglês. Então, se você quer desenvolver o seu inglês, você tem que ter atividade diária. Esquece isso de terça, quinta, segunda e quarta. Eu disponibilizo esse material, o aluno recebe esse material, para ter meia hora de dedicação por dia. Não são 2 horas, não são 3 horas. E olha que interessante, você falou, viu o que ele falou? Meia hora de dedicação, não é meia hora de estudo, de tarefa, é dedicação. É uma coisa muito, muito antes de tudo isso, né? E um dos gatilhos mentais que eu trabalho muito é uma questão, por exemplo, a gente costuma falar assim, eu vou começar um negócio para ter sucesso, certo? Não é errado falar isso. Vou começar para ter sucesso. Eu vou começar a estudar inglês para aprender inglês. Só que não é porque algo não é errado que a gente não possa melhorar. Tudo na vida a gente pode melhorar, otimizar. Com certeza. A gente trabalha um gatilho mental que muda completamente a perspectiva do que você está fazendo. Então, ao invés de você falar, eu estou fazendo um negócio, estou abrindo uma empresa para ter sucesso, você fala, eu estou abrindo essa empresa até eu ter sucesso. Eu estou começando a estudar essa língua até eu conseguir falar essa língua. Entendi. E é aí que muita gente para pelo caminho. Que vai naquela sede, naquela vontade, mas o resultado não vem imediato. Não vem o resultado no tempo que ele esperava ou no tempo muito rápido, ele desiste, ele dispersa, vai para outro lugar. Então, primeiro entender que nada vem de graça, que não é fácil, que você não vai aprender inglês em tantas horas, em tantas semanas, ou em tantos meses. Então, esse negócio de que prometem que aprenda inglês em 3 meses, isso não é tão real assim? Olha, tempo é difícil de determinar, porque varia de cada pessoa. Tá? Eu não gosto de dar estimativa de tempo nenhuma. O que eu falo é sempre, o meu trabalho como coach de idiomas é fazer a gestão do aprendizado. A definição bem básica de gestão, que é reduzir a utilização de recursos e aumentar o resultado. Seja mais claro, se dá um exemplo. Reduzir a utilização de recursos. Vamos então comparar. A empresa que só aumenta resultado sem aumentar recursos, ela não está fazendo muita coisa, muita mágica. A empresa que caiu o recurso, cai resultado, também não está muita mágica. As grandes empresas, elas conseguem cada vez menos recursos. O que seriam os recursos? Capital humano, capital financeiro, até mesmo estrutura física. Ela está reduzindo os gastos com recursos, mas mesmo assim ela consegue, através de novas tecnologias, através de know-how, expertise, aumentar o resultado. E a gente tem que fazer isso no aprendizado também. Eu consigo, de forma inteligente, de forma clara, estudar menos, mas estudar certo. Acessar os estímulos do cérebro, a área responsável pela linguagem humana são 3 áreas do cérebro. A partir do momento que a gente entende isso, sabe como acessá-las, a gente consegue otimizar o esforço. Então você não vai estar fazendo meia hora de qualquer jeito, é extremamente organizado. Totalmente qualitativo, não é de quantidade, né? Não. O segundo pilar, então o primeiro pilar, relacionamento. Língua é relacionamento. Nós temos tecnologia ao nosso favor que a gente tem que saber usar. Eu vou te fazer uma pergunta, Tatiana. Você quer aprender inglês? Quero. Você tem um celular, smartphone, eu acredito, certo? Tenho. Tá, a configuração está em inglês ou português? Em português. Então eu não quero aprender inglês. O seu e-mail está em inglês ou está em português? Está em português. Tatiana, você não quer aprender inglês? Não quero aprender inglês. Então, Facebook. Olha que danado ele! Tudo que você tem hoje que você trabalha, você não precisa ficar buscando coisas novas. Vamos alterar. O modo de imersão, você vai alterar aquilo que você já tem. E aí a gente acha que você vai aprender indo na escola 2 vezes por semana. Muito legal esse jeito. Você reprograma a cabeça de uma pessoa. Olha, não é assim, ó, olha para cá. Perfeito. Sem muita mágica, sem querer colocar muita coisa no seu dia, porque ninguém tem tempo ocioso. E qual é o outro pilar? O primeiro, relacionamento. O segundo é inglês do mundo real. Real World English. Mas qual que é a sacada disso? É comum você estudar inglês com o que a gente chama de ESL. English as a Second Language. Materiais para quem quer estudar inglês. Normalmente tem nas escolas de inglês. E ali, o que acontece com esses materiais? Muitas vezes, eles não passam aquilo que acontece no mundo real.
O inglês tudo muito lindo, muito maravilhoso, tudo muito perfeito. Outra coisa, o mundo está muito dinâmico, Tati. O inglês é o carro-chefe, é o que está puxando toda essa transformação. A tecnologia está dobrando a cada 2 anos, a cada 18 meses. As coisas estão acontecendo muito rápido, tudo acontece em inglês. Se você não tiver um contato com o inglês no mundo real, você acaba colocando o seu cérebro treinando aquilo que eu falo. Surfista não treina na piscina, né? Surfista treina no mar. Então você treina o seu cérebro no mar, você treina o seu cérebro no dia a dia. Nossa, é legal quando você faz analogia, você faz muita, e aí a gente entende, né? Fica muito mais fácil. Então, primeiro é do método DEDA que você falou, né? É o relacionamento. Relacionamento, o inglês é do mundo real. O mundo real. E o terceiro? O estudo de casos, o estudo de situações. Essa foi uma experiência que eu vivi na minha vida, Tatiana. Eu fui para os Estados Unidos, eu passei lá 10 anos. Lá eu aprendi inglês sozinho. Eu cheguei com 19 anos, em 2001. 2 anos depois, eu não sabia pedir água. Eu morava em Nova York, no coração do mundo. 2 anos? 2 anos. Por quê? Porque o meu relacionamento era tudo com brasileiro. Eu morava com brasileiro, eu frequentava lugares de brasileiro, eu só ia ao supermercado brasileiro. Zona de conforto. 2 anos depois, aquilo caiu a ficha, eu fiquei desesperado. Eu falei, não, eu tenho que aprender inglês. Só que eu não tinha tempo de ir para a escola naquela época, eu trabalhava muitas horas. Eu tive um insight, eu tive algumas sacadas. Eu falei assim, bem, minha cabeça é um hardware. Quer água? Eu preciso... Quero. Eu também. E aí? A minha cabeça é um hardware e a língua é um software, eu preciso programar. O que eu fiz? Eu comprei um livro em inglês. Eu li esse livro uma vez atrás da outra. E sem entender absolutamente nada. Eu ia lendo em voz alta. Eu também entendi que se eu lesse normalmente, como a gente lê um livro, o meu cérebro não ia escutar a minha pronúncia. Claro. E a autocorreção, o cérebro tem um processo de autocorreção muito afinado. A gente tem que acreditar nisso, né? No potencial do cérebro deixar de trabalhar. Então eu lia, fiz um compromisso comigo mesmo. Eu ia ler todo dia, 1h30, e assistir um filme de comédia. Nunca ninguém te falou isso pra fazer? Você que na sua cabeça teve a ideia de fazer? Não. Inclusive todo mundo do meu relacionamento naquela época falava que não, coloca a legenda mais fácil, a legenda em inglês. Eu pensava, mas se eu colocar a legenda em inglês eu vou entender. Eu vou entender mais ou menos, eu vou picando e vou entendendo. Eu quero entender, eu quero que o meu ouvido entenda, eu quero entender sem a legenda. Ali, depois de alguns meses, começou a mudar a minha relação com o inglês. Alguns meses quanto? Então, é muito particular isso, muito particular, né? Mas a sua experiência. Não quer dizer que isso, vou fazer porque vai ser também isso. Gente, não é receita de bolo, aconteceu com ele. Eu tive uma oportunidade de colocar o meu inglês à prova, num teste que eu fui fazer por uma empresa, 9 meses depois que eu comecei o meu percurso. Olha! E ali eu passei, foi a minha virada ali Aí nasceu, depois de 9 meses. Na minha vida ali de imigrante nos Estados Unidos, foi quando eu consegui já trabalhar numa empresa multinacional. A minha relação do inglês, quando eu falo do inglês, não é só um negócio que eu tenho, mudou a minha vida. O aprender inglês mudou a minha vida. Eu acredito que o inglês é uma ferramenta de transformação, que o inglês é uma ferramenta de acesso, ele te dá acesso ao mundo que está gerando uma velocidade imensa. 2,4% dos websites do planeta é em português. Mais de 60% são em inglês. Nossa, gente, nossa. Então, se a gente só lê português, você tem acesso a menos de 3%. E chegou o momento que eu fui para a universidade. Eu fiz administração. Os 4 anos da faculdade, o meu inglês deu uma avançada e eu não estudei inglês na faculdade. Eu estudei tudo em inglês, faculdade americana, mas não tive matéria de inglês. Ninguém me ensinou verbo irregular, ninguém me ensinou gramática de nada. E o meu inglês foi assim. Por quê? Então isso eu também fui trazendo para o método. O que meus alunos estudam? O que a gente estuda toda semana? Assuntos variados. Essa semana a gente está estudando stock market, bolsa de valores. A gente vai estudar a bolsa de valores. Esse é o assunto da semana. Nossa, foge completamente daquilo que a gente pega um livro e lá, conjugação do verbo, pretérito do não sei das quantas, futuro do, né? Nada disso. Vamos estudar assuntos, vamos estudar história, vamos estudar marketing, vamos estudar network. Então a grande sacada, Tatiana, é isso, é entender como o cérebro funciona, trabalhar os estímulos adequados. Né? Se motivar, tem que querer, tem que ter determinação, não adianta. E se motivar, gente, com uma explicação dessa, vai chover de gente te procurando amanhã. Que legal! Nossa, gostei. E aí você falou uma vez por semana com você, você dá um monte de tarefa de casa para a pessoa fazer com dedicação durante meia hora, é isso? Isso, para esse relacionamento que a pessoa tem que ter diário, ela recebe material pronto para ela fazer isso. Porque também é aquela questão do tempo, ninguém tem tempo para ficar buscando isso. A aula que você dá é para uma pessoa ou é para um grupo? O controle pode ser para 1, 2, 3 ou 4. 4 no máximo. 4 no máximo. O ideal é a pessoa entender que ela
com o inglês, se relaciona melhor com o inglês. Mas aí a pessoa, antes de te contratar, ela vai fazer uma reunião com você, você vai explicar tudo isso para ela. Aí quando você desmistificar tudo isso, e aí sim ela vai iniciar com você, e aí ela pode escolher 1 ou 4 pessoas. De uma a 4. De repente ela vai lá, faz uma reunião com você, você fala, eu tenho que trabalhar sozinha. Tem isso ou não precisa? Acontece casos da necessidade da pessoa específica que ela vai acabar tendo que fazer sozinha. Porque eu não reúno o grupo. Tá. Se a pessoa falar, eu quero fazer, mas eu preciso fazer com uma pessoa. Às vezes, talvez por causa do valor. O valor diminui? O valor diminui, né? Quando faz com 2 pessoas. É ela que procura outra pessoa, eu não junto ninguém. Claro. Né? Até mesmo para ter essa entrosão. Ensinar o aluno a aprender, né? Quando ele aprende a aprender, como você falou, não tem como então dizer tempo de aprendizado. Posso falar uma coisa com toda sinceridade. Ele abraça a causa. Ele entende que de fato ele tem que se relacionar com a língua todos os dias, faça chuva ou faça sol. Ela vai fazer em 6 meses o que tradicionalmente, nos cursos tradicionais, ela não faz em 5 anos. Não é charlatanismo, não é. Se a pessoa se relacionar com a língua, com tudo que tem ao redor dela, da forma que ela tem que ser, ela vai reduzir e muito o tempo dela em relação ao modo tradicional que ela tem de uma terça, de uma quinta. Vamos falar de preço. Ah, sim. Quanto custa? Considerando o valor agregado, é o preço do chiclete. Oxe! Então tá barato! Como eu te falei, o valor agregado, a pessoa está levando muito mais do que o inglês. Então vamos lá. O aluno individual, R$420 por mês. Quando são 2, né, 240 cada um. Quando são 3, 180 cada um. E 4, 150. Olha, gente, que legal. Então, se você consegue reunir aí 4 pessoas, cada uma paga R$150 por semana. Por semana, por uma... Não, por mês. Para ter mais que uma aula de inglês, para ter esse universo, esse acesso todo, esse jeito, esse conceito todo que é muito diferente daquilo que a escola de inglês oferece, sem desprezar a linha de que eles adotam, mas é uma linha interessante, porque geralmente a gente que não se adapta a esses métodos de escola e, puxa, não vou aprender, o problema está comigo. Não, de repente está no método. E aí, procurando você, é o que é o perfil dele, se encaixa com o perfil. Então, olha que interessante, gente. Com 4 pessoas. E aí você vai... E a pessoa tem espaço na casa dela, você vai até a casa dela. Dependendo do horário, se a gente conseguir agenda, assim, durante o dia, né? À noite é sempre no À Starbucks. noite é... Ah, tá. É sempre lá. Isso. De segunda a quinta no Starbucks à noite. Ou então de dia você vai no trabalho ou na casa. No trabalho, na casa, isso. Onde a gente conseguir marcar. E sábado, domingo? Não. Segunda a quinta. Segunda a quinta. Isso. Eu que agradeço. Gente, olha, entre em contato. Você vê, pra você ter essa explicação e muitas outras, venha conhecer, entre em contato. Mudou todo o meu conceito, André. Todinho, verdade. Eu cheguei aqui com essa ideia fechada e olha só, você me apresentou um outro mundo. Desejo muito sucesso pra você. Muito, muito grata, viu? Gente, muito grata por terem assistido. E deixem aqui seus comentários, por favor. Até uma próxima oportunidade. Tchau. Tchau, tchau.